A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá pessoal, o Neurotalk está no ar. Ao meu lado o Dr. Clécio, que é um parceiro de bancada, né, Clécio? Então a gente está trazendo uns assuntos bem interessantes sobre o autismo. E hoje o assunto principal é inclusão do autista. Vamos falar disso então. É mais um tema que dá um congresso, né? Tá. Dá pra gente falar muita coisa. Mais de um programa. Mais de um programa. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar muito enfatizado aqui, Céu, é que nós vivemos num país que tem uma lei de inclusão espetacular. Certo. Tá? Então, teórica e filosoficamente, o Brasil hoje ele é amparado por uma proteção que deveria trazer muitos benefícios para as pessoas, não só na condição autista, mas com pessoas que tenham outras condições, outras necessidades. E tal também, né? Exatamente. O que acontece na prática? Na prática, isso não é bem prático. Tá? A teoria está perfeita. A teoria está perfeita. Então, quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de uma pessoa que tem o direito de ser inserida e de participar com as suas características dentro de qualquer espaço social. No dito normal. No dito normal, tá? Então, veja, a pessoa ela tem direito a estudar, ela tem um direito de ter um processo de adaptação no seu processo de ensino, é uma pessoa que tem direito a trabalhar, é uma pessoa que também tem direitos a adaptações no seu espaço de trabalho, é uma pessoa que tem direito de ir num supermercado e ter uma fila preferencial, tá? Num banco e assim por diante. O que a gente observa? A gente observa muitas dificuldades no processo de inclusão em todos os segmentos. O processo educacional passa por uma dificuldade muito grande dentro desse processo. A questão profissional, nós temos vários indivíduos na condição autista de uma capacidade excepcional e que não conseguem ter ajustes. Nos meios sociais, nós repetidamente encontramos relatos de pessoas na condição autista que são achincalhadas, xingadas, agredidas porque pegam uma fila preferencial. Então, a gente tem que ponderar o seguinte: nós temos um paradoxo no Brasil. Ao mesmo tempo que a gente tem uma lei maravilhosa, nós temos uma conduta social que é excludente, tá? E essa exclusão é um processo que acontece e participa da vida do indivíduo autista na infância, na adolescência e na idade adulta, tá? Então, eu acho que a gente até pode separar aqui em blocos para a gente discutir um pouquinho. Por exemplo, a questão escolar, tá? Eu vou te fazer uma pergunta. Certo. Que idade você tem? 57 para 8. 57, eu tenho 52, você tem 2 filhas, eu tenho 4. Você já tem netos. Quando eu estava na escola, isso há muito tempo atrás, eu coloquei o feijãozinho no algodão para brotar. Certo. Você fez isso também, né? Fiz também. Isso aí é de praxe, né? Antigamente fazia isso. Tu ia aprender como nascia. Aí é que está o problema. Os meus 4 filhos fizeram exatamente a mesma coisa e as tuas 2 filhas também. Isso mesmo. Nós estamos vindo da idade 50 anos atrás. Exato. Então a gente tem que pensar o seguinte: a educação por si só, sem falar em inclusão, ela tem problemas. Certo. Tá? Então o problema da inclusão é que não estão preparados para receber essas pessoas. Eu acho que para a gente falar de inclusão, nós temos que falar de uma maneira genérica, tá? E eu estou trazendo o termo da educação pelo seguinte: o nosso processo educacional hoje, independentemente do aluno ter ou não uma condição, uma necessidade diferenciada, ele é um processo de absoluta desmotivação. O aluno não se sente motivado, tá? Nós temos problemas estruturais gravíssimos dentro do processo de educação, salas de aula precária, falta de material, professores mal formados. Isso aí nós estamos falando das pessoas com... No geral. Especiais, no geral. Eu estou falando da educação no geral. No geral. Tá? Então, assim,
A educação hoje, ela tem uma dificuldade muito grande de se relacionar com a educação. Quando nós trazemos o tema da inclusão, nós passamos a levar para dentro da escola uma segunda situação que é muito difícil para os profissionais da educação se conduzirem. Por quê? Eles não são treinados, eles não são preparados, as estruturas que comandam o processo de educação desconhecem estratégias, tá? E nós temos uma lei que obriga as instituições de ensino, tanto privadas quanto particulares, de trazerem essa criança para um processo de inclusão. A minha pergunta é o seguinte: se genericamente a escola passa por um processo tão deficitário, como que fica construir e desenvolver um processo de inclusão dentro de uma estrutura fragilizada? Se ela não está preparada, né? Se ela não está preparada, tá? E veja, o que eu estou colocando aqui para vocês não é uma crítica, é uma constatação que se escuta da população em geral e principalmente de profissionais relacionados à educação. E o que teria de ser feito aí? O que pode ser feito para melhorar essa inclusão, então? Eu acho que o primeiro ponto que tem que acontecer na educação é passar por uma reengenharia. Eu acho que a educação ela precisa ser repensada, ela precisa ser reestruturada. Tem que ser estudada. Tem que ser estudada. Eu acho que os profissionais da educação precisam ser ouvidos, tá? Porque, por exemplo, nós temos hoje um projeto de lei para ser aprovado em que você leva o auxiliar terapêutico para dentro da escola das crianças que necessitam de condições especiais. Gente, esse é um projeto que precisa ser muito bem refletido, tá? Por quê? Porque o espaço da escola é um espaço de educação, ele não é um espaço terapêutico. Tá? Certo. E a pergunta é uma pergunta que está em aberto, não é uma pergunta fechada. Você tem que levar o auxiliar terapêutico para dentro da escola ou você precisa preparar a escola e o professor para você integrar efetivamente essa criança com uma condição diferenciada, você fazer com que essa criança participe, que ela interaja com o grupo com que ela está participando, ou você vai ter que colocar essa criança com auxiliar terapêutico separado já, mesmo que dentro já de tá sala de aula. Da inclusão. Você já sai da inclusão, tá? Certo. Então veja, eu não estou aqui afirmando que algo é certo ou que algo é errado. Eu estou afirmando que nós precisamos pensar, tá? E nós precisamos nos colocar no lugar da criança que apresenta uma condição diferenciada, certo? Esta criança, ela precisa se sentir acolhida e parte. E se sentir bem dentro da sala de aula. Se sentir bem dentro das habilidades que ela tem e que ela pode oferecer para o processo ensino-aprendizagem. Porque veja, você vai ter crianças que uma adaptação simples vai fazer com que ela se desenvolva de uma forma paralela com as demais. Você vai ter crianças que não vão se desenvolver em paralelo, tá? Isso não significa que essa criança ela não possa gerar no seu processo de ensino aprendizagem. Tu fala aí até de material didático específico. Tudo. Plano de ensino, personalidade. Iluminação da sala de aula. Iluminação da sala de aula. Entendi. Tá? Grupos de sala de aulas menores, porque isso não é só para condição especial. Se você, por exemplo, tem uma turma de 30 crianças, é muito mais adequado você ter uma turma de 15, não de 30. Tá? Ter duas de 15. Independentemente de se ter uma condição especial ou não. Isso aí tu fala que no particular até pode ser adotado, mas no estadual, municipal tem salas com 50. Exatamente. Tá? Só que veja, são estratégias que com um pouco de boa vontade elas podem ser redefinidas. Certo. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava lendo um comentário de uma seguidora minha nas redes sociais falando da filha. Tá? Como que eu vou fazer o ajuste da minha filha se ela estuda numa sala com 40 crianças, com muito barulho, com muita luz e com muito isso?
Então, o que diz a lei? A lei diz o seguinte, ela precisa de um ajuste. Tá? A estrutura, o conhecimento e a informação dificultam esse ajuste. Tá? Então, o que a gente tem que tomar muito cuidado no processo de inclusão é parar de brincar de faz de conta. Tá? Não é jogar a parar criança... de tapar o olho, não só incluiu, tá aqui, nós temos inclusão, tá lá uma criança dentro da sala de aula. Exatamente. Ou 2 ou 3. É parar com aquela história de, não, porque está na escola. Gente, não é estar na escola, é o como está na escola. Qual é a participação, qual é o envolvimento, como que as coisas acontecem. Segundo ponto que é fundamental, que eu tenho como crítica, profissionais tanto da educação quanto da saúde, que são habilitados, competentes tecnicamente, eles podem avaliar e laudar uma criança, um adolescente, um adulto dentro da condição autista. Quando eu falo da lei brasileira, para o indivíduo ter a sua identificação da condição autista, essa identificação ela só é emitida através do laudo médico. Essa é a lei brasileira. E o que acontece nos processos de inclusão como consequência? Você tem muitas instituições de ensino que só aceitam e iniciam um processo, entre aspas, de inclusão se essa criança apresentar o laudo médico. Isso é um erro gravíssimo, tá? Por quê? Porque quem conduz todo um processo de tratamento e de desenvolvimento dessa criança, gente, não é o médico. Quem faz isso é o pedagogo, a fono, o psicólogo, tá? Que são pessoas que estão com essa criança semanalmente, certo? Então, assim... O médico só dá o laudo em si. Não, o médico tem um papel fundamental. O médico especializado é o médico que não só dá o laudo, mas ele faz a parte farmacológica, ele acompanha a família, mas nós estamos falando de um espectro que envolve N situações diferenciadas. Nós falamos de processo de aprendizagem, de questões emocionais, comportamentais, e não só a criança, né? Porque daí já vai para adolescente, vai para dentro de uma faculdade que tem esse mesmo problema. Exatamente. Então, a partir do momento em que essa equipe não é acolhida enquanto parceiros da escola, não no intuito de ir para dentro da escola fazer terapia com a criança, mas de orientar os professores para que esses professores consigam fazer aquilo que está na lei do Ministério da Educação, que é o PEI, Programa de Educação Individualizado, onde você vai ajustar o material didático, o conteúdo, a velocidade, a forma de repassar. E essa construção é do professor. E esse material didático, as outras crianças podem usar também? Não existe uma necessidade, elas podem seguir o material tradicional aplicado. Tá? Certo. Esse material ele é um material adaptado dentro das habilidades que essa criança e esse adolescente tem para conseguir ter... Cada um tem uma habilidade diferente, vai precisar tratar. E é por isso que se chama PEI, Programa de Educação Individualizado. Tu deu um exemplo, né? A música. A música ajuda muito. Ajuda. Tu tem um caso na família, né? Que tu explicou pra Exatamente. nós. Tá? Então, assim, falar de inclusão no Brasil, ter uma lei maravilhosa como nós temos, ela precisa ser refletida e precisa ser analisada. Tá? Eu, com 2 filhos autistas, trabalhando somente com a questão autista, eu te coloco com muita tranquilidade. O processo de inclusão no Brasil ele não existe. Tá? Tá só no papel mesmo, então. Ele só está no papel. Você até tem algumas instituições que se desdobram, e isso tem que ser reconhecido. Você tem algumas instituições... Temos em Lages? Temos em Lages, tá? Que se desdobram para isso, mas a grande massa você encontra uma dificuldade muito grande. Entendi. Certo? Então, assim, a condição autista, ela não é uma condição para ser analisada e trabalhada por uma única especialidade. Ela é uma condição que precisa ser somado conhecimentos para você conseguir chegar naquilo que é melhor para uma criança e você poder aplicar. Obviamente, cada profissional no seu lugar, executando a sua tarefa, mas a troca dessas informações, ela é muito importante.
tá? E aí sim você vai ter que ter uma estrutura. E aí que eu volto para essa necessidade que a educação tem hoje de ser ressignificada, tá? Um professor que tem na sua sala uma turma de 40, gente, ele não dá conta de 40 crianças. Não. Tá? É terrível. É terrível. Tá? Ah, não, mas o ano segue, ele termina como? Entendeu? Então, assim, você trazer o processo de inclusão, que é um processo fundamental, tá? Nós estamos falando do ser humano. Essa criança precisa ter o direito de aprender. Ela precisa ter o direito de se desenvolver. Mas ela precisa da adaptação. Só que tu vai querer buscar essa adaptação dentro de uma estrutura que já está fragilizada. Então, a gente precisa pensar muito sobre isso e principalmente gerar uma consciência que a inclusão não é uma frescura. Uhum. Não é mais hoje é uma necessidade em si, né? Gente, uma necessidade gigante, porque veja, eu estou falando do autismo. Você tem o deficiente auditivo, que para quem não sabe, o deficiente auditivo, por exemplo, ele pode não fechar um diagnóstico para TDAH, transtorno do déficit de atenção e da hiperatividade, mas ele pode ter todos os sinais de um TDAH provocados pela deficiência auditiva. Então você precisa ter uma adaptação em que esse processamento auditivo dessa criança em sala de aula aconteça da melhor forma possível, para ele não ter alterações de comportamento, impulsividade, e quando etc. a criança está passando por isso, e ela pode ter crises ao sair da sala de aula? Ela passa o dia inteiro com aquele problema, pode ter uma crise de ansiedade, crises em si? A criança pode ter crises dentro de sala de aula. Da própria sala. Exatamente. Tá? E aí eu vou te colocar uma coisa que... Daí vão pensar que é outra coisa até às vezes. Tá tendo um ataque, como diz os antigos. Mas eu vou te colocar uma coisa que a gente vive com muita recorrência, tá? A criança volta para casa e faz uma crise pelo volume de tarefas repassado. Pelo número de informações, de ser muito... Não, de tarefas mesmo. De tarefa mesmo. De tarefa escolar, tá? Então, assim... Ah, mas é porque ela é autista. Gente, não é porque ela é autista. Criança não tem que levar para casa um caminhão de tarefa para fazer, ponto. Não se discute isso, tá? Isso é uma das situações que precisam ser revisadas na educação, tá? Nós temos crianças que têm tarefas em período de férias para fazer. Não param. Tá? Não param. Aquela descansada em si, né? Então, a questão é a seguinte, o problema é a criança autista que precisa de uma adaptação e de uma redução de tarefas, ou o problema é o excesso de tarefas? É isso que tem que começar a ser discutido na educação. Tá? É isso que precisa ser abranger, porque veja, nós estamos falando de uma criança autista que faz crise, que tem a dificuldade de aprendizado, mas nós temos de um outro lado um grupo muito significativo de crianças que não tem uma condição especial, tá? Que não fazem a tarefa, ou que fazem mal feita, ou que se sentem desmotivadas, que se irritam pelo excesso de tarefas. Então, assim, gente, existe uma necessidade de se refletir o processo da educação. É uma mudança grande, né? Precisa dessa mudança grande. Tem que ser estudado mesmo. E urgente. E está sendo feito algo, Clécio? Tu tem visto isso? Não, eu não vejo nada sendo feito sobre isso. A história do feijãozinho aqui que eu te perguntei. Tá certo. Eu tenho Há 50 anos, se não mais. Eu tenho um casal de gêmeos agora, o Lourenço e a Betina, que estão terminando o ensino médio. Gente, é tudo igual. Não muda nada. Tá? E tu veja o que mudou de lá para cá de nós, né? Da nossa, quando era da nossa infância, juventude, hoje. Céu, tem uma mudança aí, só essa mudança, ela mereceria uma reflexão do processo de educação. Os nossos filhos de hoje têm um volume de informações infinitamente maior do que eu e você tivemos na nossa infância, tá? Então, as crianças hoje vão para a escola carregando consigo esse conjunto de informações. E não é incomum, porque eu escuto isso dos meus filhos, eles tendo mais informação do que o professor. Sim. E os meus filhos são autistas. Tá? Então, assim, gente, a inclusão é um direito. A inclusão quando você não inclui o indivíduo que não é incluído, ele se sente à margem. E quem está à margem é marginalizado. E esse professor está tendo algum curso, alguma faculdade, algo que ele se especialize para tratar, para
passar conhecimento a uma criança autista? Olha, você tem algumas instituições que fazem alguns trabalhos muito bons de desenvolvimento da equipe de professores, tá? São cursos já. Sim, isso não apenas na rede privada, na pública também. Agora, o que a gente observa de uma forma geral é que a grande maioria em períodos de férias passam por cursos rápidos, recebendo informações, tá? E, gente, processo de inclusão não é receber informação. Não é intensivo, não adianta ser um intensivo, tu tem que estudar mesmo. O processo de inclusão é um processo de desenvolvimento, certo? Então, o professor auxiliar precisa ser desenvolvido, o professor titular precisa ser desenvolvido, porque é ele o responsável pela disciplina, tá? A equipe pedagógica precisa ser desenvolvida, a família precisa ser aproximada. A família tem uma grande contribuição nesse processo de inclusão, certo? Assim como qualquer família que participa da vida da educação do seu filho, a educação do seu filho é bem melhor. Tá? Sem dúvida. Então, assim, incluir envolve muita informação e muito conhecimento, porque a gente não fala de inclusão só do autismo. De novo, é o deficiente auditivo, é o deficiente visual, é o deficiente físico, é quem tem deficiência intelectual. Então, é quem usa remédio, quem não usa, qual é o efeito colateral que o remédio provoca, qual é o efeito colateral que o remédio não provoca, e assim por diante, tá? O que eu percebo, e não é uma estatística pequena, é que quando se fala em inclusão, para muitos, a inclusão é um fardo. A inclusão é uma obrigação. Para o próprio colégio que está tendo que Pro se colégio, adaptar, né? Exatamente. Porque é uma adaptação. Não é uma Não é uma adaptação. Não é uma adaptação, é uma inclusão, tá? Adaptar eu vou arrumar uma cadeira para o Céu sentar, tá? Tem que ser incluso mesmo, né? Em geral, não pode ser separado. Inclusão é como é que o Céu vai participar estando sentado nessa cadeira. Porque tu não pode se sentir um vaso, uma flor. Então, assim, a turma vai fazer parte dela. A turma vai fazer uma atividade, você tem que se sentir fazendo parte dentro das tuas características e das tuas habilidades. Se você não tem o mesmo comportamento da turma, mas você tem o seu comportamento em que você vai se sentir mesma coordenação motora que o X tem, o Y pode não ter, né? Exatamente isso. O autista dizendo não tem, ou tem a mais também. Pode ter a mais, né? Exato. Porque tem crianças com uma inteligência que às vezes o que está vendo ali para ela já não interessa, porque ela já sabe. Quando tu falou, tu já vem com uma carga muito grande de informação. Sim, e aí tu tá falando de uma outra necessidade de adaptação, que são crianças com altas habilidades de superdotação, que se desmotivam totalmente pela escola, têm um desempenho horrível dentro da escola, tá? Por incrível que pareça, pela desmotivação. Por conhecer tudo aquilo e não interessar. Não me interessa, eu já sei. Exatamente. Tá? Temos 2 minutos. Então, assim, esse processo escolar, e veja, isso acontece no ensino fundamental, essa dificuldade acontece no ensino médio, essa dificuldade na condição autista você tem nas universidades, tá? Existem várias universidades hoje que estão criando centros de inclusão dentro das suas instituições, estão tentando buscar. Então, assim, você observa, sim, isoladamente alguns movimentos muito positivos, tá? Mas, gente, hoje você tem a necessidade da inclusão em toda e qualquer escola, seja ela particular, municipal, estadual ou federal. E já começa federal. lá das escolinhas do prezinho, quando a criança começa a ir. E começa desde lá, tá? Então, assim, a massa que nós temos hoje, o número de crianças que nós temos hoje, que precisam ser desenvolvidas, gerar saúde, informação e educação é muito alto. Então nós precisamos refletir. E quando começa a tratar, até os próprios pais veem a mudança, né? Exato. A evolução da criança, que antes era de um tipo e depois começou a tratar e tal, melhora. Exatamente. Eu sei que nós temos que estar estourando, mas eu vou contar uma historinha aqui de inclusão que eu até me arrepio de falar. Lourenço e a Betina deviam ter em torno de 2 para 3 anos. Eu morava em São Paulo e o Lourenço não caminhava por causa do AVC, ele teve um acidente vascular cerebral e ele só ficava de joelhos.
Ele não conseguia ficar em pé, tá? E um dia nós fomos buscá-los na escola e a professora nos chamou pela janela. Todas as crianças passaram a ficar só de joelhos no horário da escola e nas brincadeiras para o Lorenzo poder participar. Isso foi uma iniciativa das crianças, tá? Estão ensinando muito mais que... Agora eu coloco para vocês o seguinte, muito mais do que a minha emoção e da Karen, enquanto pais, vocês não fazem ideia do como que o Lorenzo se sentiu, porque ele sabia que ele era diferente, ele sabia que ele não conseguia ficar em pé, que ele não caminhava, tá? E quando as crianças fizeram isso, ele chegou em casa nos falando: vocês não sabem como foi boa a escola hoje. Isso é inclusão. Formação. Pessoal, inclusão é fundamental. E vamos pensar, né, com seriedade e ver se a gente consegue fazer alguma mudança. Semana que vem a gente retorna com mais um assunto aqui junto com o Clécio sobre o autismo, que temos muito ainda o que falar. Muito. Até semana que vem. Tchau, gente. Precisamos primeiro lembrar que os espíritos são os seres humanos sem o corpo de carne. Então, para eles saberem todas as coisas, precisam estar num alto grau de evolução, de conhecimento, de sabedoria espiritual. Aqueles que estão numa evolução mais atrasada sabem mais ou menos tudo, tanto que podemos lembrar de grandes nomes que são altamente intelectuais, têm um certo grau de inteligência, mas não têm a moral. Quanto mais evoluído o espírito, mais conhecimento e mais sabedoria ele tem.